Olá, a paz do Senhor! Esse é o projeto Cesta Virtuosa, divulgando a palavra de Deus através de mulheres abençoadas. Fica com a gente, deixe o seu like. Amadas mulheres virtuosas, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem contigo? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Graça Ivânia Santos, congrego na Assembleia de Deus, setor 4, pastor Dário Orlando Martins, e esta semana o projeto Mulheres Virtuosas está focando na dracma perdida, que se encontra no capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, verso 8 em diante, que diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Amadas, vamos ver aqui alguns detalhes desta parábola. Primeiro, na época de Jesus era muito comum os mestres, saírem à beira-mar, nas cidades, nas montanhas, nos vales, a ensinar, todo tipo de mestre. Mas nesse dia, o mestre Jesus, ele sai para ensinar e ele recebe como público pecadores, publicanos, fariseus, escribas, e senta-se com eles e começa a ensinar. E a Bíblia diz que neste dia Jesus Cristo resolve contar 3 parábolas para este público que estava ali com ele. E tem muitos estudiosos que denominaram esse capítulo 15 de Lucas como o capítulo das coisas perdidas. Mas ali o Senhor Jesus estava ensinando para aquele público e ele começa no verso 3, contando a parábola da ovelha perdida, e ele diz assim: qual dentre vós, ó homem? Então, isto não era privilégio de Jesus, não era só privilégio de Jesus ter um público masculino para ouvi-lo. Era privilégio de outros mestres também. Por quê? Porque eram os homens que, na época de Jesus, saíam após os mestres para ouvir o que eles estavam ensinando. Mas nós vemos aí no verso 8 que, depois de falar da parábola da ovelha perdida, Jesus engata em outra parábola e diz: ou qual é a mulher que? Aí sim, aí é privilégio de Jesus ter este público-alvo feminino, que eram as mulheres. Nós não sabemos quantas mulheres haviam ali, se eram 5, se eram 10, se eram 12, 50, 100, não sabemos, mas que tinham mulheres ouvindo Jesus, sim, tinham. E o Senhor, ele foi categórico em deixar aqui registrado que ele estava também falando para as mulheres, numa época onde a cultura era, vamos dizer assim, era machista, uma cultura que desprezava as mulheres. Jesus veio aí quebrando este tabu, esse paradigma, dizendo, se direcionando para as mulheres que estavam presentes ali, ouvindo os seus ensinamentos. E ele se dirige para elas e ele conta uma parábola. E essa parábola é a parábola da dracma perdida. Então, alguns detalhes, algumas
coisas que nos chamam a atenção nesta parábola. Primeiro, na época de Jesus, amadas, as casas beduínas eram pequenas, eram tão pequenas que as famílias, elas faziam muitos trabalhos fora da casa, porque não havia espaço na casa. Eles moíam os alimentos fora de casa, pilavam, cozinhavam, arrumava o lugar das refeições, muitas vezes fora de casa. Então, tinha essa coisa em comum entre eles. Essa coisa comum, não era incomum, é comum entre eles. A casa era pequena, então eles faziam muitos trabalhos fora de casa, todos vendo, né, os vizinhos vendo e tudo. E outra coisa, outro detalhe, não havia janelas. Não havia janelas, eram casas pequenas e escuras, e o piso também era de pedra, né? Aquelas pedras que eram fixadas no chão, e havia muitas frestas, né, entre as pedras. Então, se hoje perder uma moeda dentro da nossa casa, nós podemos até ter um trabalho de encontrar uma moeda, mas o que acontece? É fácil de encontrar, mas na época de Jesus, na época que foi contada esta parábola, não era fácil. Então, esses são os detalhes desta casa, onde esta mulher tinha perdido essa dracma, que ela era uma moeda uma das definições de dracma era uma moeda de prata, era uma moeda valorosa, e essa mulher perdeu essa dracma dentro de casa. E você vai ver aí que esta parábola, quando Jesus conta esta parábola, você vê aí no versículo 9, que quando ela encontra, que convida as amigas e as vizinhas, ela diz assim: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Não era o marido que tinha perdido, não era o filho, não era o vizinho, não eram as amigas. Quem tinha perdido algo de valor dentro da própria casa era a mulher, a própria mulher. E o que nós vemos nesta parábola é que esta mesma mulher, ela não se conformou de ter perdido e ter deixado para lá. Não. Ela não se conformou com esta perda. O que aconteceu? Ela se propôs a buscar aquilo que ela havia perdido. E isso é uma qualidade muito nobre que nós, como mulheres, como mães, como esposas, como mulheres de Deus, né? Como vizinhas, como amigas, como trabalhadeiras, funcionários, é uma qualidade que nós precisamos exercer, né? É algo que nós precisamos exercer. Perdemos algo de valor, vamos nos esforçar para reaver, para buscar até nós o encontrarmos. Outro detalhe, amadas, como foi que ela se armou como foi que ela se equipou para encontrar essa dracma? A Bíblia nos diz que esta mulher, primeira coisa, ela acendeu a lâmpada, ela acendeu a candeia. Por quê? Porque dentro de casa havia pouca luminosidade. A luz que entrava pela porta não era suficiente para iluminar o ambiente e ela encontrar. O que ela fez? Ela procurou uma lâmpada, ela acendeu a lâmpada. E quando o Senhor diz que diligentemente ela procurou, não foi só a lâmpada que ela acendeu, ela também fez o quê? Ela pegou uma vassoura para varrer a casa para encontrar a dracma perdida. Amadas, quantas coisas valiosas nós perdemos dentro da nossa própria casa. E não é nem só perder
é não reagirmos, né? É não termos iniciativa para buscar aquilo que nós perdemos. Ô, amadas, vamos falar a verdade. Quantas vezes nós perdemos a paciência dentro de nossa casa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, né? Quantas vezes nós perdemos o amor dentro da nossa própria casa? Nós temos relatos de outras pessoas, e se nós formos fazer uma análise de nós mesmos, quantas vezes, amados, nós perdemos o amor para com a nossa convivência dentro de casa? Perdemos o amor. Quantas vezes nós perdemos a alegria? Vivemos bicudas, vivemos de cara feia, emburradas dentro de casa. Quantas vezes, amadas, nós perdemos a alegria, perdemos a paz. Perdemos a paz e fazemos de nossa casa um campo de guerra. Quantas vezes nós perdemos? Tantas outras coisas que nós perdemos dentro da nossa casa. E muitas vezes nós perdemos e deixamos por perdidos. Não procuramos buscar, não procuramos reaver aquilo que nós temos perdido e nos acostumamos a viver de uma maneira errônea, uma maneira errada, de uma maneira triste, mas pensamos e achamos que estamos bem. Uma das coisas que me chama a atenção ali, primeiro, é revelado que quem perdeu a dracma, algo de valor, foi ela própria. Segundo, o que me chama a atenção é que Jesus teve a preocupação de lembrar aquelas mulheres da multidão que ele estava vendo elas naquele lugar. Então, deixa eu falar aqui para vocês, amadas. Deus está te vendo. Reaja, porque Deus está te vendo. E outra coisa, além dele estar te vendo, ele está esperando que você reaja. Reaja em relação àquilo que você perdeu. Agora eu quero dizer uma coisa aqui. Há mulheres, e às vezes nós estamos incluídas nisto que eu vou falar. Há mulheres que não reagem de jeito nenhum. Vive uma vida triste, mergulhada na tristeza, uma vida sem paz, sem alegria, e não procura reagir. Mas qual é a mulher que não reage? É a mulher que não valoriza o que tem. Cuidado, amadas. Às vezes nós temos um casamento abençoado, nós temos filhos abençoados, nós temos um emprego abençoado, nós temos uma vida espiritual que nós estamos trabalhando para manter a lâmpada acesa. Nós temos ministério e no decorrer desta nossa caminhada, nós vamos perdendo aos poucos. Nós vamos perdendo aos poucos as pequenas coisas valiosas no nosso relacionamento com o marido, na nossa família, com os nossos filhos. Nós vamos aderindo muito ao relativismo. Não valorizamos aquilo que nós temos. E vamos deixando aí correr solto. De repente, quando nós acordamos, é mais difícil para ir procurar. É mais esforço para ir procurar. Então, cuidado que nós não sejamos aquelas mulheres que sabemos que estamos perdendo ou que já perdemos, mas que nós não estamos prontas a reagir. Nós vamos ficar no nosso lugar, tanto faz como tanto fez, né? E ficamos aí à mercê do perdido. Então, não sejamos essas mulheres, não façamos parte dessa turma que não valoriza o que tem. Qual é o outro tipo de mulher que não valoriza, que não reage? Aliás, é a que não quer descobrir quanto lixo tem dentro de casa. Amadas, vamos ser sinceras.
Vamos ser sinceros, que tem muitas de nós, primeiro, que não valoriza a bênção que está sobre nós. Outra, tem mulheres que não querem descobrir quanto lixo tem dentro de casa. Porque se for varrer, se for usar a vassoura, tem que usar a pá para pegar o lixo, tem que botar no lixo mesmo, tem que pegar o que está na pá e tem que jogar dentro da lixeira. E tem muitas mulheres que não querem se esforçar para fazer uma faxina dentro da sua casa. Faça uma faxina no quarto do seu filho. Faça uma faxina no computador, no celular, de vez em quando. Faça uma faxina. Faça uma faxina na sua vida. Faça uma faxina. Veja. Gente, coisa boa é faxina do Espírito Santo, gente. Quando a parábola diz assim, ó, acende a lâmpada para procurar. Mas, gente, não tem lâmpada melhor do que a palavra de Deus. A lâmpada para os nossos pés. Irmãs, nós precisamos fazer uma faxina na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, nos nossos ouvidos, nos nossos olhos. Façamos uma faxina. Peçamos a ajuda do Espírito Santo para que ele nos ajude a fazer essa faxina. Entendeu? Faxina em coisas do passado. Tem gente vivendo no passado. Tem mulher vivendo no passado. Deus não está... como se diz? Deus está preocupado com você no presente. Tem gente que está vivendo no passado. Olha, tem aí gente que faz 15 anos que já era para ter perdoado, liberado perdão. Tem gente que está vivendo as angústias do passado. Amarguras de 5, 10 anos e não perdoa, não muda de vida. Tem pessoas que estão estagnadas no passado, não está vivendo nem no presente e não tem expectativa para o futuro, não. Então nós precisamos fazer essa faxina, gente, coisa do passado, nós deixamos no passado. Vamos viver o presente e com expectativa do que Deus vai fazer no futuro a respeito de nós. Mas tem muita gente vivendo no passado, amargurado, chateado com o esposo, chateado com os filhos, chateado com o vizinho. Fulano me machucou há 10 anos atrás, eu me lembro até... Gente, façamos uma faxina. Vamos passar uma borracha nesse passado, porque nós, como diz a Edmel Williams, nós não temos passado, nós temos uma história, história, viu? Terceiro tipo de mulher, a mulher que se acostumou a perder. A mulher que se acostumou a perder, ela não reage. Gente, vocês conhecem alguém assim? Que se acostumou a perder e, tanto faz para ela? Não, nós não fazemos parte dessa turma aí. Nós não fazemos parte dessa turma. Nós fazemos parte das mulheres que reagem, das mulheres que sabem que perderam, que está perdendo alguma coisa de valor, mas nós fazemos parte da turma das mulheres que valoriza aquilo que Deus deu, que valoriza aquilo que Deus tem dado, a bênção que Deus tem dado. Nós fazemos parte das mulheres, da turma de mulheres, que quando nós sabemos que tem lixo dentro de casa, que já está cobrindo o piso da nossa casa, nós pegamos a vassoura e varremos mesmo para deixar tudo limpinho. E nós não fazemos parte das mulheres que se acostumaram a perder e deixa por isso mesmo. Amadas, uma frase, reaja. Deus está te vendo e esperando que você reaja. Amadas, não vamos nos acostumar com uma vida medíocre em todas as áreas da nossa vida. Não vamos nos acostumar com uma vida espiritual medíocre. Vamos buscar acender sempre, estar sempre acesa a nossa candeia, a nossa lâmpada. Vamos estar sempre em contato com a palavra de Deus, que é a nossa lâmpada,
que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Vamos estar sempre convidando o Espírito Santo para nos ajudar a fazer uma faxina na nossa vida e na nossa casa. Vamos reagir. Não fique estagnada. Não fique vendo as coisas de valores, o que é de valor dentro da sua casa se esvair, se acabar, se deteriorar e você não se esforçar. Esforce-se. Leia mais a palavra de Deus. Ore mais. Jejue mais. Busque mais a presença do Senhor. E o Senhor vai trazer à sua vida iluminação. Vai trazer à sua vida orientação para que você saiba o que você perdeu e como encontrar. Deus te abençoe. Continue te abençoando grandiosamente. Um abraço e até a próxima.